Paz de Jesus, amor de Maria, para a honra e glória de nosso Senhor, chegamos hoje no nosso 20º dia do nosso jejum de Daniel. Iniciemos aqui mais uma vez entregando nosso dia em oração a Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos agora, à oração da nossa confissão. Confesso a Deus Pai Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Amém. Então vamos entregar aqui o nosso dia, com as nossas intenções, nas mãos de nosso Senhor, que até aqui tem nos sustentado. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Te pedimos, Senhor Jesus, a graça da nossa conversão, a conversão dos nossos familiares, pelos que creem, pelos que não creem, pelos que sofrem, pelos hospitalizados, pelos marginalizados, pelos presos, pelas intenções do Imaculado Coração de Maria, pelas viúvas, pelos órfãos, pelas crianças que desejam nascer, que o Senhor deseja enviar ao mundo, por todos aqueles que precisam, Senhor Jesus, das nossas orações e nos pedem essa oração, nós nos entregamos. E também coloquemos aqui as intenções que nós trazemos no nosso coração. Amém. Senhor, não olhe para a nossa pequenez ou nossas incapacidades, mas venha ao nosso socorro. Atendei a nossa súplica, por misericórdia, e perdoe os nossos pecados. Amém. Ó Jesus, é por vosso amor, pelo Imaculado Coração de Maria, pela conversão dos pecadores, pelas intenções que trazemos nos nossos corações, que ofertamos esse dia de jejum. Amém. Grande alegria, chegarmos até aqui. Amanhã é o nosso último dia, mas de uma jornada que a gente pôde ver sem fim, Uma jornada que a gente vai seguindo aqui pra frente, atenta a que Deus tem para nós, nos demais dias de nossas vidas, sempre buscando através da palavra. E podemos contemplar aqui que nós temos, 30 minutinhos para contemplar a palavra de Deus, para meditar um pouquinho e nos colocar na presença do Senhor, O nosso dia, os nossos anseios, as nossas alegrias. Nós somos capazes, sim. Amém? E hoje, especialmente, nós vamos ler Magnífica, Lucas 1, 46 a 55, que diz assim: Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, de agora em diante, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso, cujo seu nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço e desconcertou os corações soberbos. Derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despertou de mãos vazias os ricos. Acolhei a Israel, seu servo, lembrando da sua misericórdia, conforme prometer a nossos pais.
em favor de Abraão e de sua posteridade para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. E nós estamos finalizando aqui com essa palavra em nossos corações, né? Minha alma glorifica ao Senhor e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Porque Ele olhou para mim, olhou para você, e de agora em diante proclamarão bem-aventuradas todas as gerações. Lindo entender isso, né? Que a partir de uma mudança em nós, todas as gerações são contempladas e receberão mais graças de Deus, né? Porque o Senhor realizou maravilhas e poderoso é o seu nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. E Ele derrubou dos tronos e exaltou os humildes. Amém? Essa palavra aqui nos guia, né? Ao longo de nossa vida, das nossas misérias, das nossas dificuldades de aceitação de todas as coisas, né? Essa palavra é como um farol. Maria já disse, fazei tudo o que Ele vos disser. E assim nós devemos seguir, fazendo tudo o que nosso Senhor nos diz. Amém? Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me guie, ilumine. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Amém. E nós estamos aqui, grandes coisas o Senhor fez por nós, e santo é o seu nome. E finalizando aqui com os pecados, né, especialmente falando da luxúria, eu trouxe aqui, só pra gente finalizar essa parte, a luxúria envolve um desejo ou prazer sexual desregrados e sem limites. Então, nós podemos entender que quando nós não temos limites, né, dentro dos nossos apetites sensíveis, aquilo que eu vejo, o que eu falo, o que eu como, o que eu penso e o que eu desejo, né, é a junção dos apetites sensíveis. Quando eu vivo sem limites para eles, eu cometo o pecado da luxúria. Então, às vezes você fala assim, esse pecado eu vou eticar, esse eu vou passar longe. E aí a gente vê que não, porque é o que eu vejo, o que eu falo, o que eu como, o que eu penso e o que eu desejo, né? E sim, o ato em si, né? Sei lá, uma traição, né? Um ato desregrado, voltado para prazeres, né? Esses prazeres sensíveis. Então, por isso que eu comecei ontem dando risada, porque às vezes a gente pensou, esse eu vou passar batido, mas não, né? Eu vejo, eu penso, eu sinto, né? E tudo mais. E eu desejo, o que eu como, tudo isso envolve esses prazeres sensíveis e esse pecado da luxúria, né? Já o que nós vamos falar, e eu vou ler um pouquinho umas coisas incríveis que o autor traz nesse livro, nós vamos falar sobre como eu vou alcançar o anseio divino por essa comunhão. Gente, o que vai nos ajudar a saciar esse anseio divino, satisfazer esse anseio divino verdadeiramente, que é esse anseio pela comunhão, lá em João 17:20, que nós bem lemos ontem, o que vai fazer com que me ajude a saciar nada mais, nada menos do que a virtude da castidade, tá? Tão falada e tão aterrorizada e tão menosprezada nos tempos de hoje, mas é através da virtude da castidade que eu vou alcançar e vou satisfazer esse meu desejo aqui nessa terra. Então, pensando aqui, castidade é uma disciplina, é o controle sobre os desejos, buscando o equilíbrio e o respeito pelo corpo e pelas relações, por todas as relações. Então, a castidade está, né, nesses apetites sensíveis, no que eu vejo, eu posso contemplar com a virtude da castidade, com o que eu vejo, com o que eu falo, porque muitas coisas, né, saem da nossa boca, com o que eu como, com o que eu penso e com o que eu desejo no meu coração.
Então, através dessa virtude, que muitas das vezes não nos é ensinada, ou ela é aterrorizada nos tempos de hoje, ela é vista como uma vilã nos tempos de hoje, eu vou ter disciplina para os meus apetites sensíveis e vou lutar contra isso, né? E vou vencer. Quanto mais eu crescer na virtude da castidade, mais eu vou vencer o pecado da luxúria. Mais fácil e mais eu vou avançar nesse pecado, diminuir esse pecado na minha vida. Então, olha que legal o que o autor traz aqui para nós, né? Nesta terra, a maneira mais comum de satisfazer o anseio pela conexão é o casamento. Porém, é claro que até mesmo no casamento mais profundo e amoroso, consegue apenas apontar para as profundezas da intimidade que esperamos alcançar na presença de Deus ou ao fazer parte da comunhão dos santos. Então, até o casamento mais íntimo e mais amoroso que existe vai apenas me apontar para essa profundeza dessa união, tá certo? Então, a raiz desse anseio pela comunhão, o autor traz assim brilhantemente, o que é legal, né? Que ele alia a espiritualidade com a ciência. E assim, eu achei muito bacana que existe um psiquiatra, John Bowlby, e eu estudei ele na faculdade, né? Estudamos muito, tipo, a gente teve uma disciplina sobre essa teoria, a teoria do apego, que esse autor, esse psiquiatra traz, que ele fala assim, ó, as observações do psiquiatra Joe Bowlby, né, sobre as interações entre pais e os bebês, a importância disso para o desenvolvimento biológico da pessoa, formam a base do que os psicólogos chamam de teoria do apego, né? De acordo com a teoria do apego, os padrões que mostram quão rápida, generosa e atenciosa nossos pais reagem às nossas necessidades, com comida, conforto e afeto, ficam gravados no nosso sistema nervoso, determinando assim o quanto se desenvolverá no decorrer da vida e na parte social do nosso cérebro. Isso é, estruturas responsáveis pela nossa empatia, autocontrole, flexibilidade, reações a raciocínio moral, comportamentos pró-sociais e uma infinidade de outras funções que fazem nós como humanos. Então, o que ele está querendo dizer aqui, né? Que essa teoria do apego que ele traz, o quanto rápida for, né? Quanto mais rápido for os padrões que os bebês, as crianças recebem dos pais, né? De acordo com as suas necessidades, quanto mais rápido isso for atendido, melhor nós vamos nos desenvolver. Então, se eu fazer memória, né? Eu lembro a minha mãe, era outra realidade, muito diferente dessa. Nós sempre éramos muito atendidos às nossas necessidades, né? E aí, aqui mostra que quanto mais essa necessidade de comunhão é tão profunda e tão básica que começa lá no bebê, né? Então, quando os bebês sentem essa ausência, de acordo com essas observações de Joe aqui, nessa teoria do apego, mais dificuldade, né, e mais desregrado esses apetites estarão em nós. Então, gente, sei lá, essa teoria do apego, se a gente for pensar nos psicólogos e psiquiatras que desenvolveram teorias brilhantemente, parece assim, eles descobriram a roda, né? Mas se a gente for olhar nas escrituras, na palavra de Deus, e tudo que Deus nos ensina e tudo que Deus criou, ele já criou com toda essa sabedoria, né? Então, eles parece que descobriram, né, algo novo, mas se você for para pensar, eles não descobriram nada de novo, tá? Eles só colocaram isso numa teoria, eles colocaram isso de forma científica, né, com comprovação científica. Eu lembro que na faculdade nós fizemos vários estudos, estudamos vários estudos que ele fez para comprovar essa teoria do apego e quanto isso nos ajuda a nos tornarmos adultos fortalecidos. Eu estava até assistindo uma palestra mais cedo, né? Eu acho que era uma conferência, não sei. E aí a pessoa que estava pregando lá estava falando que tudo que acontece na nossa infância, na nossa juventude, na nossa adolescência,
tem um impacto, né, muito forte que a gente carrega para as nossas vidas. E quando acontece algum trauma, algum impacto na nossa vida adulta, praticamente aquilo não tem tanto valor, né? Não tem tanto significado, porque a gente consegue reestruturar, reestabelecer essas coisas. Então, olha a nossa missão ainda ficando mais forte cada dia mais de proteger as nossas crianças, não é? E olha só o que ele traz aqui. A leitura de lá de Gênesis. Não é bom que o homem fique só. Os seres humanos utilizam esse vocabulário, né? Mas a própria criação é de Deus. Deus fala coisas, né, com essas palavras. Não é bom que o homem fique só. Então Deus colocou essa necessidade de comunhão dentro da nossa biologia, da nossa própria genética. Então, podemos nos recusar a ouvir o chamado de Deus à comunhão, mas nunca conseguimos parar de sentir essa necessidade, tá? Então, Santo Agostinho e a neurociência cognitiva parecem concordar, né? Quando se trata que Santo Agostinho diz assim, ó, o coração humano fica inquieto até poder repousar em Deus. E os cientistas falam que o funcionamento do cérebro, com o funcionamento do cérebro humano, está cada vez mais confiante de que a visão metafísica pode estar codificada tão profundamente nos processos do pensamento humano que não se pode separar uma coisa da outra. Né? Então, a humanidade foi criada em um estado de comunhão. Então, essa comunhão original, destinada para a comunhão com Deus e com os santos, através da divinização. Esse sentido, né, o nupcial de nossos corpos, através do desejo do homem e da mulher, sentem um pelo outro, né? Em Efésios 5:32, nos lembra que a comunhão entre o esposo e a esposa é um sinal da união de Cristo com toda a igreja. Então, olha só que lindo que a igreja nos traz, né? Totalmente, fielmente e com fecundidade. Então, olha só. Ele criou seus corpos para que pudessem dar-se e receber-se livremente, totalmente, fielmente e com fecundidade. Então, o sexo cria uma união duradoura entre o esposo e a esposa, num nível espiritual, mas também na fisiológica, já que os neurotransmissores codificam nossos cérebros para esse fim. Então, o desejo, olha, que o homem e a mulher sentem um pelo outro é sinal da vontade de Deus. É um sinal da vontade que Deus sente em seu coração de ser conosco. Tá lá em Efésios 5:32. Lindo, né? Mas claro que Deus não é criatura sexual. Ele não tem um corpo, mas ele é nupcial, no sentido de que deseja uma união amorosa e criativa conosco. Ele deseja, se entrega completamente a nós. E nos receber completamente também. Então, em outras palavras, toda pessoa foi criada por Deus para se entregar livremente através dos outros, através de atos generosos de serviço. Então, gente, em hipótese alguma, né, a igreja, ela é contra e ela fala mal sobre isso. Até o Papa João Paulo, o Papa Bento XVI, escreveu nos seus estudos sobre a luxúria, né? Ele falou que a vida saudável do Eros é saudável, né? Quando uma pessoa se une em amor divino da outra. Ele também fala sobre isso. Então, olha só que lindo. Os sacramentos utilizam coisas materiais. Todos os sacramentos utilizam coisas materiais. Como sacramental, né? Por exemplo, o batismo à água, nos torna filhos de Deus. A Eucaristia, o pão e o vinho, matérias sacramentais, para dar a carne e o sangue. Agora, o casamento usa o sexo como matéria sacramental para orientar a direção, unidade original entre homem e mulher, né? E o cristianismo, especialmente católico, é tudo menos uma religião sexofóbica. Ele coloca assim. Porque, na verdade, é isso que a igreja ensina. Então, por que somos tão rígidos com a luxúria, né? Então, o Papa João Paulo II diz que quando
que a luxúria é o oposto do amor, é o ódio. Nós fazemos uso mal do amor, né? Quando amamos alguém, verdadeiramente, nós esforçamos para ajudar essa pessoa a se tornar melhor do que quem ela é. Mas quando usamos alguém, nós objetificamos essa pessoa, reduzindo a uma ferramenta que pode ser utilizada. Então, por isso que a igreja é tão rígida com a luxúria, porque a luxúria diz respeito a quando nós apenas utilizamos das pessoas, tá? Pelos nossos meros prazeres, não em virtude, né? Então, a castidade, que parece uma palavra horrível nos tempos de hoje, que tem uma reputação horrorosa, a maioria das pessoas entendem como repreensão. Mas na religião católica, para a igreja, a castidade representa a integração e não a diminuição. Então, a castidade significa a integração correta da sexualidade. E a virtude da castidade engloba, portanto, integridade da pessoa e a integridade da doação. A castidade é uma virtude, habilidade que permite dar amor completamente, no momento certo, da maneira certa e para a pessoa certa. E isso ordena todos os outros relacionamentos, né? Aí talvez você pergunte assim, como a castidade pode ordenar todos os relacionamentos? Gente, porque assim, quando você vive a castidade no seu casamento, você vai ter, né, se ordenar em todas as relações. Então, por exemplo, quando eu conversar com um colega de trabalho, eu vou ter ali, lembra que a castidade é a disciplina, é o controle, é um equilíbrio? Então, eu vivendo a castidade, eu vou saber como me comportar em vários ambientes, nas rodas de amigos, né? Se eu sou uma pessoa que vive e cresço na virtude da castidade, vai me ajudar em todas as relações. Então, às vezes, eu já me deparei muito com a situação, assim, de colegas minhas falar, né? Que foram, nossa, aquela pessoa, né, assim, parece que tava me desrespeitou ou alguma coisa do tipo, né? Claro, aquela pessoa tá errada, ponto. Não interessa, né? A pessoa passou ali a linha do limite, ela tá errada. Mas lembra, a gente não controla o que o outro faz. Mas quando eu, Maiara, vivo a castidade, as minhas relações, né, a forma com que eu vou me relacionar com as pessoas será bem diferente, tá? Então isso vai me ajudar, inclusive, a não misturar os relacionamentos, não fazer com que as pessoas se confundam. Os cristãos são chamados a amar completamente o tempo todo. A castidade é a virtude que nos ajuda a determinar o que significa cada situação. A castidade nos diz se devemos compartilhar mais ou menos com um colega de trabalho. Então, por exemplo, eu tô ali compartilhando algo, né, sei lá, um fato dali da situação ou alguma coisa que eu tô passando. Se eu vivo a castidade, né, eu vou saber o limite ali naquele papo, né? Isso que ele tá querendo dizer, com meus amigos. Não vai ter opção de ter um segundo cônjuge, né? A castidade é a virtude que nos impede de mentir para o outro quando dizemos com nossos corpos, né? Serei uma só com você para sempre. Então, na verdade, a castidade nos desafia a sermos mais expressivos com nossa sexualidade quando experimentamos uma intimidade física com um parceiro dentro do casamento. Isso nos impede também, gente, outra coisa também que engloba a castidade, que ele fala aqui no livro do supermercado e tal. Você já viu aquelas pessoas que ficam se beijando, se agarrando na frente de todo mundo? Vocês sabiam que isso também é luxúria? Eu nunca consegui, gente, eu sempre você vê. É tudo uma coisa que eu nunca tive acesso, né? Eu fui exposta a isso. Então, pra mim é fácil. Eu entendo isso, já falei. Eu sei que para algumas pessoas isso é mais difícil por conta de exposições mesmo, né? Que essa pessoa foi exposta. Mas assim, isso também é castidade, é uma forma de você viver a castidade, sabe? Você não ficar expondo a sua vida íntima para as plateias, né? É só entre você e o seu cônjuge. Então isso é viver a castidade também. A castidade colabora com a nossa divinização.
a nos lembrar que só conseguimos satisfazer uma parte do nosso anseio divino pela comunhão em nossos relacionamentos. Então, isso, tipo assim, né, eu tava conversando também, tem pessoas muito carentes, né, e aí, eu não sei como caem algumas lábias, assim, a gente fica chocado, né, meu Deus. Tem uma aluna que, tadinha, o pai dela tem 44 anos e tem 25 filhos. Aí você pensa assim, nossa, é uma família numerosa? Não. 2 filhos com uma mulher, 3 filhos com outra mulher, 1 filho com uma mulher. Aí eu falei assim, meu Deus, todos os relacionamentos que ele teve, ele viveu o pecado da luxúria, porque é impossível ter tanto filho assim com 40 anos, né? Aí eu estava refletindo. Por que que as mulheres, e ele ainda continua, tem mais mulheres grávidas dele hoje em dia, caem nessa conversa, que é tão óbvio que esse cara não tem princípios e não tem... E assim, não é só porque ele tem um monte de filho, tá, gente? Ele não paga pensão, ele não dá assessoria, as crianças são todas por aí largadas na vida, né? Uma vida bem difícil para essas crianças. Aí eu penso, e ele ainda tá com uma outra moça hoje em dia. Por que que as mulheres, especialmente falando das mulheres, mas tem homens assim também, caem nessa lábia? É porque elas são envolvidas nesse desejo desregrado, sem limites. Existe uma carência ali, olha, uma carência por esse anseio. Olha só, esse anseio divino, não é? Pela comunhão. Será que essa pessoa sabe? Lembra? Conhecer a verdade vos libertará? Talvez essa pessoa não saiba disso, porque infelizmente não nos é ensinado, certo? Então, se essa mulher, essas pessoas vivessem a castidade, mesmo solteira, dá para viver a castidade, elas não se entregariam assim sem limites, de forma desregrada, se envolveria ali naquele papo. Ela entenderia que essa necessidade aí, essa luxúria que está dentro dela, na verdade só vai ser saciada com essa união completa entre nós e Deus, né? Então, a castidade, ela vai nos prevenir de muitos problemas, entende? Muitos problemas. Vocês não imaginam o tanto de problema que viver a castidade vai te tirar, entende? A vida já tem os seus problemas por si só. Pra que caçar mais problemas, né? Então aqui, gente, só para finalizar, praticando a castidade, ações práticas, tá? Ele fala assim: será que eu sou tão generoso com os meus relacionamentos quanto eu deveria ser? Então veja bem, né? Viver a castidade também é isso. Ser generosa, de acordo com o estado de cada relacionamento, né? No seu casamento, você é generosa no seu casamento? Pensando nessa prática da castidade? Ser generosa é você amar, né? É se entregar. No casamento é se entregar. Você está sendo generosa? Ele fala assim, escolha um relacionamento no qual seria apropriado você se doar mais. O que você poderia fazer para ser mais amoroso e criar uma conexão mais próxima com essa pessoa? Sei lá, o seu filho, o seu cônjuge, a sua amiga, né? Depois, considere aqui alguém na sua vida que seja mais próximo de você do que deveria ser. Quais limites você deve estabelecer para esse relacionamento ser mais saudável? Então, isso é a castidade. As pessoas maldizem a castidade pensando só, não ter relação sexual. Não, gente, é muito além. Olha só, tem alguém na sua vida que você deveria impor limites, né, mais saudáveis para esse relacionamento, né? E no amor, assim, né, quais coisas específicas são gatilhos que eu desejo usar e tal, cair na luxúria, né? O que são gatilhos? Então a gente tem que tirar os gatilhos, se a gente tem algum gatilho, tá? Então aqui fala, né, que a gente tem que pedir ajuda e dizer: eu irei me amar e aceitar com o amor de Deus por mim,
ao escolher o caminho da castidade, ao invés de ceder à tentação de tratar os outros como meio para chegar a um fim, a luxúria. Então, a luxúria é utilizar das pessoas como um meio para eu chegar a algum fim, né? Prazeres dos sensíveis. Ele traz uma oração aqui para saciar esse anseio divino pela comunhão. Senhor Jesus Cristo, ajude-me a satisfazer o meu anseio pela comunhão, o meu desejo profundo de conhecer e ser conhecido pelo outro, e no final conhecer e ser conhecido intimamente por vós, Senhor. Tantas vezes me sinto tentado a me acomodar na ilusão da comunhão em minha vida. Mostrai-me o caminho para a conexão autêntica, quando me sentir tentado pela luxúria. Lembrai-me daquele que eu realmente desejo e dai-me a coragem de procurar ter uma conexão mais verdadeira com aqueles ao meu redor. Dai-me a castidade para que eu seja capaz de amar e ser amado completamente em todas as partes da minha vida. Isso eu peço em nome de Jesus Cristo, Senhor de todas as partes da minha vida. Amém. Amém? Então, fechamos aqui os nossos estudos sobre os pecados. É claro, gente, isso aqui foi muito básico. Se a gente for aprofundar aqui sobre a luxúria e a castidade, tem muita gente falando, nossa, muita coisa bacana falando sobre isso. Eu peguei assim bem o raso do raso do raso, eu sei que gera muita polêmica isso, e eu preciso entender que para mim é diferente, porque eu fui contemplada por essa graça na minha casa, na minha família, e eu sei que isso não é fato de todos, né? E as pessoas podem interpretar isso de uma forma prepotente da minha parte, mas não é isso que eu quero. Na verdade, eu só queria apresentar um pouquinho daquilo que o autor desse livro traz. Eu aconselho que vocês leiam esse livro, tá? Quem quiser emprestado, pode pegar. Acho que não tem ninguém esperando, não. Mas a gente aqui, basicamente, a gente leu esse livro, tá? Tudo que eu falei aqui não foi nada da minha cabeça. Só quando eu fiz brincadeira ou dei algum exemplo, mas 99,9% foi desse livro que eu aprendi com esse livro. E todos esses santos, ele faz referência, né, aqui no livro. Então, eu recomendo, obviamente, porque a minha leitura vai ser diferente da sua, dos fatos ali mencionados, vale muito a pena. Como vários livros que eu citei aqui, vale muito a pena a gente ler. E nós finalizamos aqui amanhã, o nosso último dia. Nós vamos falar um pouquinho sobre a figura que, assim, a palavra de Deus, né? Tudo que Deus coloca aqui é para mim e para você, tá bom? E a gente pode se encontrar aqui em todos os aspectos, né? Como se fosse Deus já coloca tudo isso aqui sabendo das nossas necessidades, né? E amanhã nós vamos falar de uma figura, Davi, rapidamente, assim, só pra gente concluir, e o quanto ele nos representa. Então, já vamos entregar esse dia para Deus, esse dia de jejum, e amanhã nós vamos falar sobre o rei Davi, para finalizar esses nossos estudos sobre os pecados, os anseios divinos que nós carregamos na nossa alma e as virtudes, né? Que o nosso objetivo aqui, acima de qualquer coisa, é buscar crescer em virtude. É justo que muito custe aquilo que muito vale. Nesse final de semana que passou, nós participamos de um congresso, né? Ele não é de espiritualidade nem nada, e inclusive a pessoa que deu a palestra final, ela é evangélica, a nossa irmã em Cristo, mas ela é evangélica, e no final ela falou assim, né? No final da palestra dela: é justo que muito custe aquilo que muito vale. Então não tinha como eu não me emocionar, porque essa frase mexe muito comigo, de Santa Teresa d'Ávila, né? E a gente havia falado dela, e essa frase vem sempre no meu coração, sempre quando eu vejo que algo custa, né? Eu sempre gosto de lembrar dessa frase: é justo, né? Então é justo que a virtude seja sempre mais difícil, né? É justo,
porque vale muito, vale muito. E eu vi como um sinal de Deus, sabe? Para mim, para todos nós, não poderia deixar de partilhar com vocês. Porque assim, não é que ela era católica e eu estava num evento católico, não, era um evento sem religião, mas era um evento de uma ONG, a qual nós ajudamos, né, aqui na nossa cidade, mas eles não mexem com a religião. A gente sabe quem é católico, quem é evangélico, quem é de outras denominações, a gente sabe, mas não é esse o contexto ali. E ali, nós fazendo trabalho voluntariado, nos chamaram para assistir a última palestra, e na última palestra, a palestrante falou, né, justo que muito custa aquilo que muito vale, sendo ela evangélica. Então eu vi isso como um sinal de Deus, de que esse caminho é o caminho que Deus sonhou para mim, é o caminho que Deus sonhou para todos nós. Então, somente agradecer a Deus, né? E a palavra de Deus, minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para essa pobre serva, Ele olhou para você, olhou para cada um de nós e viu graças em nós, viu que Ele derramou seu amor por nós e não nos abandona, nunca, né? Nunca nos abandona, nunca vai nos abandonar. E Ele vai nos capacitar, Ele vai dar tudo que a gente precisa. Então sim, né, foi providencial essa passagem hoje, né? Porque sim, a minha alma finaliza, né, esse projeto amanhã, glorificando ao Senhor, porque santo é o seu nome, eterna é a sua misericórdia, né? E só por isso faz tudo valer a pena, né? Não é sobre mim, não é sobre o outro, e sim sobre a nossa parte, a parte divina, né? Esse anseio divino que Deus colocou em nós. Então, só por isso basta, né? Só Deus basta. E o quanto Deus falou conosco, cada um de uma forma diferente, né? E viver essa experiência com vocês, mais uma vez aqui, né? Nesse projeto, a gente viveu outros. Mas viver esse projeto foi diferente, né? Foi bem diferente. Porque todos os outros eu segui um script. Esse eu meio que fui desenvolvendo esse script conforme Deus ia colocando. Então, sim, a minha alma glorifica ao Senhor. E eu espero em Deus que a nossa alma siga, né? Assim, glorificando ao Senhor. Porque santo é o seu nome. Amém? Então vamos rezar uma Ave Maria, nos despedindo, porque amanhã é o nosso último dia. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um beijo, até amanhã, nosso último dia, e salve Maria Imaculada. Tchau, tchau.